Bem, eu vou pegar carona no que eu comecei a falar aqui sobre adoração. Por quê? Porque nós cantamos muito sobre adoração, mas eu percebo que poucos entendem realmente o que é adoração. Muita gente associa adoração à música e ponto. E quando a música tem adoração, quando não tem música, não tem adoração, né? Quando isso foge totalmente da verdade. Porque os momentos da tua vida, da minha vida, da nossa vida, de maior adoração, muito provavelmente não teve música. Teve rendição, teve choro, teve quebrantamento, teve reconhecimento, né? Mas um coração prostrado diante de Deus, rendido, né? De verdade, ouvindo até o que nós não queremos ouvir, né? Citei aqui o caso de Davi. Escrevi um livreto há muitos anos, chamado Achei a Davi, como está a versão corrigida, fala Achei a Davi, mas a atualizada é Achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Bem, esse texto, no primeiro momento, me assustou, a expressão de Deus com relação a Davi. Como é que Deus fala Achei Davi, né? E mais tarde, lendo Jesus lá, conversando com a mulher samaritana, ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram. E Davi não é aquele cara perfeito. Pelo contrário, Davi é um cara cheio de pecados, como qualquer um, né? Cara todo complicado, mas ele, quando a gente lê a história de Davi, vê as expressões, como Deus o chama, a gente chega a uma conclusão: ele era um verdadeiro adorador no seu tempo. O maior sofrimento de Davi, diferente de Saul, era a própria presença de Deus. Ele queria Deus. Saul, rejeitado do trono, ele pediu Samuel para estar com ele e, de uma certa forma, guardá-lo diante das pessoas, do povo. Ele queria que Samuel estivesse com ele para respaldá-lo diante do povo. Ele não ficou triste de ser reprovado por Deus. Ele queria ficar bem com as pessoas. Davi não. Davi, ele queria o Senhor, a arca, né? Ele queria a presença de Deus com ele. Ele não tinha problema o que as pessoas iriam dizer, né? Confrontado do seu pecado, ele falou: pequei contra o Senhor. Foi ele que disse: não me retire o teu espírito. Foi ele que clamou. Foi ele que disse que ele era pecador mesmo. Ele reconhecia profundamente, purifica, fortalece. Ele é que orou assim, entendeu? Ele que reconhecia que tinha impureza, fraqueza. Ele que reconhecia desse jeito, dessa forma, né? Existem muitas coisas na nossa vida que, quando elas acontecem, nós não entendemos de imediato. É muita coisa mesmo. A gente olha e diz: meu Deus, o que está havendo? Principalmente quando Deus não responde a nossa oração conforme a gente quer. No caso de Davi, a hora que o filho dele com Betseba adoeceu, ele jejuou, ele foi buscar Deus em oração e jejus. Foi lá, vou jejuar e orar. Passaram-se os dias e ele recebeu um não de Deus. Deus ia levar a criança. Na verdade, Deus levou a criança. Os servos de Davi, os trabalhadores ali que serviam Davi, eles nem queriam dar notícia para ele. Porque julgaram assim: poxa, ele está tão abalado, tão abatido já com a criança doente. Imagina a gente dizer lá que a criança morreu. Como é que ele vai ficar? Você viu a compreensão que os servos tinham dele, né? Se a gente falar que a criança morreu agora, acabou tudo. Mas não foi assim. Quando eles falaram que, na verdade, ele percebeu que algo estava errado, questionou os caras falaram a verdade. Aí falaram: realmente o menino faleceu. Mas ele disse que ele se levantou, trocou de roupa, entrou no lugar da adoração dele lá, que hoje a gente não tem mais esse lugar. Hoje o Senhor habita em nós, a gente pode adorar em qualquer lugar, né? Mas ele entrou no lugar da adoração e disse que adorou. Eu fico assim impressionado que ele não entregou o jejum dele, não comeu.
Ele não disse, já que tu não me ouviste, espera aí, deixa eu comer aqui, depois a gente vai conversar. Não, ele foi daquele jeito adorar a Deus. Adorar é reconhecer que o plano de Deus é melhor, que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. É uma adoração, é uma rendição. Tu é Deus, eu sou pó, eu não entendo nada, tu tem de tudo. Adorar essa prostração toda, entendeu? Quem sou eu para querer alguma coisa quando tu disseste que é de outro jeito, né? Eu te pedi, tu disse não, tal. E em algum momento isso me faz lembrar quando algumas coisas que a gente pede a Deus também demora, né? Não só quando ele diz não, mas também em algum momento ele pode demorar em responder. Paulo diz que Deus colocou um espinho na carne dele. Os teólogos, eles querem descobrir, em geral, que espinho é esse. Eles discutem o espinho de Paulo. O que eu penso? Se isso fosse importante, Paulo teria dito. Isso não é importante. É que teologia, às vezes, se perde completamente mesmo do foco, né? Eu vou voltar para Deuteronômio 29, que está revelado, que está oculto, né? Se fosse importante, estava escrito. Não é importante saber o espinho. O que é o espinho? O importante era saber o propósito do espinho. Para que Deus colocou esse espinho nesse cara? Uma coisa certa, fazia mal a ele. Era algo que machucava ele. Era algo que envergonhava ele. Era algo que quebrantava ele. Como é que a gente sabe disso? Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 7 a 9, ele vai falar do propósito do espinho. Propósito do espinho. Propósito que interessa, é para que interessa, né? E ele vai dizer assim, é para que eu não ficasse orgulhoso. É para que eu não ficasse orgulhoso. Com a grandeza das revelações. Porque Deus mostrou tanta coisa a Paulo, que ele podia se orgulhar daquilo tudo. Ele podia se achar o maior homem, o melhor homem. E Deus, para ele não deixar ele orgulhoso, e ele diz, foi-me posto um espinho na carne. É assim que ele começa a explicar. Se ele quisesse explicar que tipo de espinho era, ele teria dito, mas ele foi-me posto um espinho na carne. Os caras que estavam perto dele entendiam bem. Nós não precisamos saber. Mas a gente precisa saber o quê? Que era para que ele não ficasse o quê? Orgulhoso. Mas o que poderia deixar ele orgulhoso? As grandezas das revelações que Deus deu a ele. E ele se conformou com aquele espinho? Não, ele orou. Ele vai dizer 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes ele pediu a Deus. Aí, Franco, por que ele não pediu mais? Porque Deus respondeu a ele da seguinte maneira. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Por que graça? Porque a gente vive num tempo muito engraçado, né? O nosso tempo é muito hilário, cara. As pessoas acreditam que se elas estudarem sobre a graça, elas terão mais graça. Se elas entenderem a graça, elas terão mais graça. Elas pensam que se elas acreditarem na hipergraça, elas terão uma hiper, super, mega, ultra graça. Só que não é assim. Graça Deus dá a quem se humilha. Não é quem entende, é quem se humilha. Deus dá graça a quem se humilha. Deus deu graça a uma mulher cirofenícia que não entendia nada. Ela só se humilhou e disse que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. O Senhor deu graça a um centurião, que era gentio. Os dois são fora de Israel, né? A cirofenícia e o gentio lá. Que falou, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Diz uma palavra, meu servo vai ser curado. Graça é quem se humilha. Deus dá graça. E o Senhor responde a ele, a minha graça te basta, é o que te basta, acabou, é o que você precisa. Não era nem teologia, nem revelação, porque revelação já tinha. Pô. Ele disse que o espinho foi por causa da revelação. Ele não tinha graça porque entendia a graça. A graça ele tinha porque Deus humilhou ele. Porque Deus quebrantou ele. Ele falou, vou te quebrantar.
Porque você é soberbo, você é orgulhoso. Isso vai te exaltar. Eu te conheço, pô. Aí colocou lá um espinhozinho nele. E o Senhor segue falando, diz que não apenas a graça é suficiente. Ele explica por que a graça é suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso poder, na nossa força, nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Quanto mais fraco, disse ele, mais forte eu sou. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É impressionante isso, porque também é outro problema que a igreja carrega. Em geral, nós nos louvamos, nós exaltamos as nossas virtudes. A gente tem prazer em exaltar a virtude. É impressionante. Se você for uma pessoa silenciosa, em boas conversas, você vai ver como as pessoas se louvam. A Escritura, disse Paulo, vai dizer também que o homem que louva a si mesmo não é aprovado por Deus. Ele diz que ele se gloriava não nas virtudes, se gloriava nas fraquezas, nas debilidades. Aí tu vai ver ele dizendo, eu, principal dos pecadores, eu, o mais miserável de todos os homens. Tu vai ver que ele, em momento algum... Paulo tem uma defesa do ministério dele lá, vocês lembram lá? Tanto no capítulo, os 2 capítulos 9 de Coríntios, né? Primeira carta, segunda. Mas em algum momento ele diz, eu vou falar igual louco agora. E começa a falar do sofrimento dele por causa de Jesus. Lembram disso? Lembra disso aí, Douglas? Mas ele fala, ele discorre sobre, né? Se vocês sofreram, eu muito mais. Se vocês são judeus, eu sou mais judeu que vocês. Sou da tribo de Benjamim, circuncidado, criado aos pés de Gamaliel. Mas, em geral, você vê Paulo falando mal dele, não bem dele, mal. Eu, perseguidor da igreja, eu, o menor dos... Ele se gloria nas fraquezas, né? Paulo, ele não entendia a razão daquele espinho, pode ter certeza disso, até Deus falar com ele. Né? Se ele orou 3 vezes, o meu negócio está colando aqui, está sujeira. Se ele orou 3 vezes, é porque ele não entendia. Mas a hora que Deus falou para ele, não foi necessário tirar o espinho. Deus falou, não vou tirar o espinho de você. Mas Deus explicou a ele, de alguma maneira, o propósito do espinho. O espinho está aí para você não se orgulhar. Mas como é que Deus explicou isso? Deus explicou isso com uma frase só. A minha graça te basta. Ele concluiu. Quando ele começa escrevendo, ele diz assim, e para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E ele explica como é que ele entendeu isso, com a resposta que Deus deu a ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta foi suficiente para ele entender de que o assunto era o orgulho dele, né? Aí ele começou a entender, né? Uma resposta simples. A graça ou o poder de Deus, né? Graça é um poder, né? É um poder. Sua vida era o que lhe bastava. Alguém perguntou aqui nesse tema sobre graça e verdade, porque Moisés trouxe a lei, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, se não me falha a memória, diz que a lei ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça e verdade veio por intermédio de Jesus. Assim que está escrito.
Aí depois eu estava conversando com o irmão, acho que numa caminhada, eu falei, amado, depois você vai ver João falando de amor e luz. Amor e luz, graça e verdade, amor e luz, graça e verdade, amor e luz. Porque assim, o que é a graça? Graça é o poder do amor. Graça é o amor derramado. Graça é aquele amor que te sustenta. Sabe aquela canção que diz, no poder do teu amor? O poder do amor é a graça. É o amor manifestado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ali ele mostrou graça. Graça. Não é um amor declarado simplesmente, mas é um amor manifestado. Né? Graça. Graça. A gente precisa, de alguma forma, experimentar essa graça. E essa graça, ela não é experimentada, como eu disse aqui, ela não é acessada quando nós simplesmente declaramos que cremos na graça. Ah, eu creio na graça. Não, eu creio na graça. Não, olha a graça de Deus, estou na graça. Não. Graça, ela é acessada quando nós nos humilhamos. Quando nós aceitamos livremente descer. A gente se esvazia e se humilha. Eu costumo dizer para os irmãos, que é uma frase que eu falo para mim mesmo, não desperdice nenhuma oportunidade de se humilhar. Fala. Não tem merecimento algum. É isso mesmo, não tem merecimento. Mas ele pagou um alto preço por nós. Para nós a coisa ficou barata, né? De graça. Mas para ele não, para ele custou um alto preço. Graças a esse amor que ele dirige a nós. O espinho na carne pode ser qualquer coisa que nos humilhe, nos quebrante. Por isso que não é importante saber o que é o espinho. Acho que cada um aqui sabe exatamente o que é um espinho na carne. O que você tem na tua vida que te quebranta, que te humilha. Cada um aqui sabe. Aquele que abate o teu orgulho. Sabe ou não sabe? Que mantém você em fraqueza e dependência de Deus. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Você acha que Deus não tem nossos espinhos? Será que Deus não conhece nossos espinhos? Será que de vez em quando Deus não lembra alguma fraqueza nossa? Por exemplo, olha só a condição. Será que Deus não coopera, só cooperou com Paulo, Yuri? Ou Deus coopera conosco? Por isso que eu falei pegar aquele quadrinho e fazer lá, aproximando a realidade lá. Não foi para exaltar o verme do meio. Foi para quebrantar os que estavam do lado. Entendeu? Não é o verme do meio, não, mas os do lado, pensando assim, cara. E quando olhar para o verme do meio, se quebranta mais ainda. Pô, tem que usar uma coisa dessa. Aí fica mais quebrantado todavia, né? Deus sempre tem uma forma de nos quebrantar. E Ele vai fazer isso sempre por nós. Aí você fala, por quê, Franco? Qual o problema? Não, porque a gente já sabe, é amor. Mas para quê? Para que a gente não fique orgulhoso. Porque a gente tende a orgulho. A gente tende a orgulho, a gente tende a falta de misericórdia, a gente tende a pensar que somos melhores do que as outras pessoas. Entendeu? A gente tende a pensar. A gente tende a julgar as pessoas sem um pingo de misericórdia. Olhar com desprezo. É uma tendência da carne. Mas o Espírito Santo coopera conosco também, nos quebrantando, colocando aquele negocinho assim. Só para lembrar que você é homem, que você é pó, que você não é Deus. Amém? E o salmista vai dizer isso, mas é uma coisa, é uma verdade que a gente canta também. Diga para mim assim, a sua graça. Diga a sua graça
é melhor que a vida. Diga, a sua graça é melhor que a vida. Em algum momento da nossa jornada com Deus, nós vamos descobrir que a graça dele é melhor do que a vida. Em algum momento a gente vai perceber isso com tanta profundidade, com tanta clareza, que nós vamos ficar até em dúvida se vale a pena ficar aqui nessa carne, nesse corpo. Vai bater até a dúvida, Senhor, acho que é melhor tu me levar logo. Porque a tua graça é tão abundante. Receber tua graça aqui já é tão bom, imagine estar contigo para sempre. Amém? Queria deixar essa reflexão contigo nesse primeiro momento aí. Antes do cafezinho, da ginástica, da água, do banheiro. Beijinho para você que está aí. Porque a Aline não veio, mas eu estou mandando.